O livro é um mestre que fala, mas não responde. Platão. Meu caro Carlos, um dos maiores especialistas em palestras no Brasil. Para um palestrante ser profissional, ele ainda tem que ter um livro? Ajuda bastante, né? Não é uma condição, uma exigência, mas ajuda muito, dá autoridade, né? Principalmente se o livro tratar do mesmo assunto que ele faz as palestras. Se uma dicotomia ali também não dá. Mas realmente o livro dá autoridade, sim. Agora é o seguinte, quando a gente fala em geração Z, que já é uma boa parte de colaboradores nas empresas, aquele pessoal ali que nasceu de 97, 98 até 2010, então o pessoal que está aí dos 18, 20, 25 anos, por aí, muitos não consomem tipicamente o livro. Né? Como as nossas gerações, o Baby Boomer, o X e Y, né? E aqui, nesse estúdio aqui, a gente tem essas gerações, inclusive a ilustre Beth aqui, né? Influencer do Instagram, nos acompanhando em bastidores, nossa grande doutora Beth, vou botar o Instagram dela aqui na descrição. O que acontece? A gente era papa livro. Né? Era a nossa fonte de informação. Era a fonte de informação. Única. Ou era o livro, era a Barça. Exato. Se seus pais tiveram condição de comprar a Barça. Fora isso, a gente aprendia na rua. Hoje, a forma de busca pelo conteúdo, Carlos, mudou. Ou seja, as pessoas estão muito mais antenadas na própria rede social. Não quer dizer que elas leem menos, como muita gente acredita. Elas leem muito, só que é muito fragmentado. Se o palestrante está com foco, né, ou não com foco, vamos dizer assim, mas a empresa contratante tipicamente tem muita gente Z. Ainda dá venda de livro para o palestrante por meio daquela palestra? Ainda dá, sim. Por incrível que pareça, assim, né, a gente tem a Apolo mesmo, né? No nosso quadro lá, a maioria é essa geração. E o pessoal gosta de ler, né? A gente sempre ganha livro de palestrante, ganha livro, né? O pessoal aí que quer, né, entrar para ser palestrante. Então, existe ainda, sim, uma galerinha aí que está lendo, sim. E funciona bem. O livro, né, no cliente, o livro nas palestras, funciona bem ainda assim. Agora, como é que você caiu nesse mercado? Foi de paraquedas ou você foi construindo aí o seu paraquedas antes de soltar de uma aeronave e pousar nesse novo terreno? Foi paraquedas mesmo. Né? Eu vim da área eu sou formado em publicidade, né, marketing, então vim da área de comunicação, acabei entrando para a área de educação nos últimos 15 anos aí. Fui professor durante 16 anos e quando foi final do ano passado, na verdade, eu vi essa vaga, né? Eu já conhecia a Apolo, já conhecia o Denis, mas não conhecia esse mercado. Já estive do outro lado do balcão, contratava palestras, eu promovia muitas palestras nessas empresas, nas instituições de ensino que eu trabalhava, e para promover os cursos, né, os temas dos cursos, atrair alunos, mas esse universo eu não conhecia. E quando eu me deparei com esse universo de palestras, aí chega aí, talvez esse ano vai bater uns 250 mil, 260 mil palestras, eu falei, meu Deus, que segmento. 250 mil? Por aí. Ou mais. Desde quando você entrou na Apolo? Ou não, esse é o mercado anual de palestras. Só Brasil? Brasil. Esse é o mercado de palestras Brasil. Caramba, Nossa meta esse ano é 2.800. Porra, eu não tô... Praticamente 1%. Eu não tô fazendo 1.000 por ano, porra, agora eu me senti um bosta. Como se 1.000 fosse ruim, né? Mas tem mais de 200 mil palestrantes. Exatamente. É um mercado bem pujante, bem interessante. Tem gente que chega assim, mentorados, né, principalmente. Dal Bosco, eu tô com uma marca forte. Eu estou fazendo, por exemplo, 100 palestras no ano. Assim como chegam outros e falam assim, Dal Bosco, porra, minha marca cresceu. Estou sendo convidado para 15 palestras, já em média por ano. Na sua visão, o que é uma frequência boa ou ruim para um palestrante já ser considerado, pô, esse cara está sendo visto pelo mercado? Existe um número corte para vocês? Porque quando eu vejo, por exemplo, o Clóvis de Barros, antes de pandemia, né, agora está com esse desafio da saúde dele e tudo, e a gente deseja, né, as melhores recuperações para aquela cabeça que pensante, é uma figuraça, mas era um cara que tinha palestra todo dia se quisesse no Brasil. Tem palestrantes que tinham no seu pico e depois começaram por busca por uma qualidade de vida, hora sim, hora não, final de semana sim, final de semana não, né?
Mas existe um número de corte? Na verdade, é muito mais. Esse número depende muito mais do palestrante, da expectativa dele, da disponibilidade dele. Então, assim, não tem. Precisa considerar a saúde, principalmente. Isso aí. Porque imagina você fazendo palestra todo dia, ter que viajar, porque não é só palestra. É a logística, tem que chegar, e às vezes não é só avião, né? Às vezes você tem algumas horas de carro, algumas horas, sei lá, até de barco. Então isso vai depender muito. Mas assim, o palestrante que quer viver de palestra, que quer ser um palestrante profissional, dependendo do valor do cachê, né, de vários critérios aí relacionados a isso, 100 palestras num ano é um número interessante. Né? A gente considerar aí 54 semanas... Mesmo. Vai ficar, né? Começa a ficar desafiador. Já teve palestrante aí que já fez 300, 350 no ano. E aí, como é que a gente coloca isso, né, no papel, né? Porque tem família, tem viagem, tem deslocamento, como é que vive? E aqui vem uma outra questão, por causa que aí tem profissional que pensa, poxa, acabei de pegar essa dica no podcast e simples, se eu quero fazer 100 palestras, vou diminuir o preço da minha palestra e eu vou me tornar mais requisitado. E não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes é um tiro no pé, porque o que cobra pouco, por vezes, passa a ser menos valorizado na sua marca. Exatamente. O preço, né, o cachê da palestra, ele acaba valorizando, sim, o conteúdo. Né? Ele agrega valor. Tanto que a gente tem... A gente até indica, assim, dá uma sugestão para o palestrante, às vezes cobrar 5, 6... Cara, a gente vende mais palestra de 10 do que de 5. Então, a ideia é, sim, lógico, ter um preço justo, porém, associado à autoridade, à visibilidade, a outros indicadores que o palestrante, né, traz com ele. Então, e às vezes você vê alguns famosos ou alguns empresários de sucesso, enfim, algumas personalidades aí de diversos segmentos que começam ali com 10, 12, 15, porque... É aquela perguntinha, nossa, mas ele faz palestra? Então, essa autoridade, esse reconhecimento desse profissional como palestrante, como autoridade naquele assunto, que vai trazer a segurança para o contratante, para o cliente, então isso tudo está atrelado ao valor também. Né? Eu costumo dizer que tem 3 frases que o palestrante não pode ouvir, ou se ouvir ele está sendo ou desvalorizado ou a marca dele não está comunicando bem. É quando chegam e perguntam para ele se ele dá palestra, ou seja, se alguém tem que lhe perguntar, quer dizer que o seu posicionamento em termos de imagem, conteúdo não está passando isso. Quando lhe pergunto se você dá uma palestrinha lá para a minha equipe, né? Já bota no diminutivo, quer dizer que também não quer pagar coisa alguma. Ou então, aquele que vem, não, mas Carlos, é só um bate-papo lá com a minha equipe, né? Ou seja, só um bate-papo com a minha equipe quer dizer o seguinte, faço uma live, né? Só que venha presencialmente, eu não vou lhe dar um tostão. Dentro disso, a gente tem muita gente que está no pro bono, mas mesmo pessoas famosas, né, dentro desse mercado e que não só famosas, mas que tem uma consistência, uma casca grossa como palestrante, fazem palestras pro bono. Aqui, Carlos, para a gente desmistificar, porque muita gente, quando vai crescendo, eles acreditam que o pro bono às vezes não existe. A depender do objetivo, pode fazer sentido. Com certeza. Com certeza, e principalmente quando ele está entrando nesse mercado de palestra. É um empresário, é um profissional de uma outra área. Hoje a gente tem muitos empresários, diretores, presidentes, CEOs aí que estão, né, fazendo essa migração, essa transição para o mercado de palestras. Ex-jogador, ex-BBB, enfim. Né? Você tem uma série de segmentos aí, de profissionais de outros segmentos que estão entrando no mercado de palestra. Nesse caso, é super estratégico você participar de alguns eventos onde vai ser uma vitrine, o público, né, do evento é um público interessante, é um público com potencial de contratar. E mesmo algumas palestras em algumas empresas, de repente, é interessante. Então, isso realmente é mito, porque faz parte da carreira profissional fazer pro bono. Agora, qual é o valor médio que um palestrante está cobrando hoje no Brasil? Rapaz, a gente tem de 5 a 500. Então, assim, um valor aí
Mas eu costumo dizer, né, menos que 5 ou 6 é muitas vezes entrar em descrédito, né? A não ser, claro, se seja algum tipo de negociação específica, sim, um amigo, sim, uma sim. empresa parceira. Um pacote, né? uma turnê, de repente tem algumas situações aí que vale a pena. Mas uma média, né, de valores hoje aí cobrados aí de 15 a 25 é uma média, é um valor corporativamente falando interessante, é um valor que vários profissionais já com experiência, com know-how aí, com anos, né, de estrada no segmento deles têm atuado. Então, essa faixa de 15 a 25 é um valor interessante. Que você agenciou ou não, mas qual palestrante com o maior valor que você já viu hoje no mercado nacional? Caso pudesse citar o nome, claro. Hoje a gente tem aí Ricardo Amorim, né, ícone aí, o Flávio Augusto, são palestrantes aí já ícones e bem posicionados e com um ticket bem interessante. E aqui vem uma questão interessante dentro disso, porque tem muita gente que fala o seguinte: caramba, pô, mas vou pagar para o cara 15 mil reais para falar lá 50 minutos, 1 hora e ir embora? Como assim vou pagar 15 mil reais por 1 hora? Só que as pessoas não observam que para ele falar em 1 hora ele teve que aprender os últimos 10, 20, 30 anos da vida dele. Exatamente. Tem um deslocamento, tem uns riscos para estar ali. O que o contratante, num primeiro plano, não vê, cara? Vocês têm que ir lá na Apollo orientar. Vocês têm que educar, né, o outro lado, para que ele entenda que aquele preço muitas vezes até está barato. Assim, a gente não tem tantas situações, né, relacionadas a isso, mas acontece. E aí depende muito, né, do objetivo que o contratante quer aquele palestrante. E às vezes ele já vem com um nome, né, já vem com um determinado nome. Nossa, mas tudo isso, ou, né, esse valor está alto, está fora do meu budget, enfim. Então, assim, a gente, primeiro, é a questão do conteúdo, né? Se esse conteúdo realmente, né, é interessante para esse contratante, ele tem o valor, e como você falou, tem anos de estudo, anos de experiência, de prática, de erros, de acertos, né? Tem uma jornada aí que geralmente é de 10, 15, 20 anos ou mais. E tem o principal, que é a transformação que esse contratante, que esse cliente deseja. Então, qual é o valor dessa transformação? O que essa transformação representa na empresa ou, né, naquele público? A gente consegue mensurar, vale 15, vale 20, vale 30? Às vezes vale milhões. Então, isso tudo realmente são argumentos que a gente utiliza, né, para justificar aí e bater o martelo aí nos valores que são praticados. Cara, esses dias eu vi um vídeo seu e do Denis, se eu não me engano, eu acho que era no Instagram, falando a quantidade de abordagens que vocês recebiam. Era você? Sim, sim. O que recebiam de abordagens na Apollo por mês, por eu semana, acho. Por semana. Eu achei assim, caramba, era um número altíssimo. Para não ficar isso só comigo, né, porque quem não acompanhou, revela aí agora, né, aqui em outro canal de comunicação, no YouTube. Não, realmente, a gente tem uma procura bastante grande, né, de palestrantes que querem se cadastrar na Apollo. Porque hoje a Apollo, ela, graças a Deus, ela está num patamar, né, de reconhecimento, a maior agência hoje do Brasil, tanto em termos de quantidade de palestrantes, qualidade de palestrantes, qualidade no serviço prestado, principalmente. E todo palestrante aí, ele acaba querendo entrar, né? Então a gente tem aí uma média, era uma média de 30 por semana. 30 abordagens por semana. Mas está aumentando. Está aumentando. E aí o que faz com que alguém consiga entrar ou não? Porque tem muito mito hoje no mercado, né? E tem muitas empresas que tentaram se aventurar no mercado de palestras. Por isso vocês têm que ser estudados, porque vocês são case de sucesso no mercado, porque grande parte que tentou nos últimos 20, 25 anos não se deu bem, e quem já não estava bem, a pandemia foi só o prego no caixão. Exato. Né? Porque ali foram 2 anos terríveis na área de eventos presenciais. Meu caro, o que permite com que esse
potencial palestrante que vai entrar dentro da carteira de vocês seguir em frente ou não? O principal, na verdade, é o diferencial desse palestrante, seja no conteúdo, na forma como ele apresenta o conteúdo. A gente tem lá até um processo, né, de cadastro, de avaliação, na verdade, onde a gente considera alguns quesitos, né? Então, na palestra, o conteúdo e a forma, né? Na questão de visibilidade e autoridade, né, como você estava falando. Então, às vezes, ele tem uma visibilidade, mas ele não tem uma autoridade, não é reconhecido como um profissional, como um domínio naquele tema, naquele assunto, não é referência. Visibilidade não é autoridade. Muita gente fica só sedento pelo like, pela métrica de vaidade. Número de seguidores não quer dizer nada. E também a questão das estratégias de venda e também dos materiais. Então, a gente começa o nosso processo pelo vídeo de palestra. E aí está o grande gap. A maioria dos palestrantes, eu tenho 10 anos, mas nunca gravei uma palestra. 20 anos, nunca gravei uma palestra. Então, é como até o Denis fala, se quer ser um palestrante profissional, trate a sua carreira de palestrante profissionalmente. Então, você tem que ter um vídeo de palestra, uma captação. Não é de celular, né? Não é aquela coisa improvisada ali. Né? É uma captação, né, com som, qualidade de áudio, qualidade de vídeo, os cortes que vão ser gerados dessa captação, né? Um vídeo de apresentação, o Media Kit, né? Ou tem vários nomes aí, o portfólio, enfim, mas é onde apresenta nesse material, nesse documento, uma espécie de currículo, né? A formação, o que dá autoridade para ele falar o que fala, e as palestras, a descrição das palestras. E aí, se quiser colocar os números, redes sociais e os números que ele acha interessante, livros publicados, enfim, coloca também. Então, assim, a gente começa avaliando esse vídeo. E aí, na maioria das vezes, ele não tem um vídeo. Então, já para por aí. Carlos, eu não sei se você percebeu, você é um educador. Sim. Se antes direto na área do ensino, agora um educador de palestrantes. Dentro dessa jornada, de onde é que veio esse mosquitinho que ele picou? Né? É algo que já vem lá do berço, ou seja, os ensinamentos familiares, alguém, pai, mãe, vinham da área da educação, ou como é que você caiu no segundo paraquedas, vamos dizer assim, na área da educação, antes até de chegar nesse próprio mercado da palestra, da comunicação? Não, meus pais não eram, muito pelo contrário. A minha mãe até chegou a dar aula, mas muitos anos atrás, né? Pouco tempo. Mas quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer publicidade e logo... Aqui em São Paulo? Em Taubaté. Taubaté mesmo? Taubaté, na Universidade de Taubaté. Você nasceu lá? Eu nasci em Santos. Nasci em Santos. Nasci em Santos. Tem água... Santista, Vila Belmiro? Santista no RG. Boa. Santista no RG. E então, quando eu fui fazer publicidade, eu estava na faculdade e eu tinha um professor que acabou sendo o meu orientador do TCC, inclusive, e eu falava para ele, quero ser professor aqui, quero dar aula, tal. E a Universidade de Taubaté é uma autarquia municipal, então era concurso, tal. Ele falava para mim, fica de olho no concurso, fica de olho no concurso. E assim acabou sendo, né? Eu me formei, acabei entrando na indústria farmacêutica, né? Trabalhei em alguns laboratórios farmacêuticos. Quando foi praticamente 10 anos depois de formado, eu me lembrei do tal do concurso e fui atrás e tinha um concurso. Prestei o concurso, passei e em 2004 eu entrei no funcionário público. O professor funcionário público. E aí acabei entrando, né, na universidade e vislumbrei uma carreira acadêmica, né? Confesso que me decepcionei um pouco, porque é bem distante da realidade do mercado ainda. Na época era e hoje ainda continua sendo. Mas, mesmo assim, eu acabei ficando 16 anos. E gostava dessa coisa, porque dando aula você aprende muito mais. Né? Você acaba tendo que estudar, tem que pesquisar, enfim. Então, eu acabava aprendendo com os alunos também. Agora, o que ele fez sair do funcionalismo público? Eu saí, né, inclusive. E o cara tem que ter coragem. É o segundo que eu saio. Eu fui polícia militar com 20 anos de idade. Somos dois. Essa parte da sua história eu não conhecia. Pois Tô conhecendo aqui agora. Muita gente não conhece. Eu fiquei 3 anos só. Eu tinha 20 anos de idade, prestei um concurso para polícia militar, entrei
E aí, quando eu fui para entrar na faculdade, aí aquela coisa de horário, não tinha um entendimento de que era interessante estudar, fazer faculdade. E aí eu falei, não, deixa eu sair daqui. Então essa foi a primeira vez que eu saí. Né? Pô, mas você é louco? Eu falei, ué, eu sou. E aí agora, né, eu acabei saindo no meio da pandemia. Eu fui candidato a vereador lá em Taubaté. E eu tinha que pedir licença, 3 meses de licença. Então eu acabei e falei, não, já deu aqui para mim, eu vou pedir exoneração e vou seguir, queimar esse barco aí, vou seguir em frente. Qual foi o maior cagaço no começo dessa nova vida? O maior susto? Olha, realmente assim, eu dava aula e eu tinha outras atividades até como gestor na área de educação. Então, fui coordenador de pós-graduação, fui diretor da FAAP lá em São José dos Campos, de uma outra faculdade de Taubaté também. Então, eu sempre tinha uma outra atividade. Aí, acabei saindo dessa outra faculdade, fiquei dando aula por um tempo, veio pandemia, e aí no meio da pandemia você sai, né, de um emprego seguro, vamos colocar assim, e coloquei um pouco de expectativa, talvez a mais aí do que deveria na política, e a gente acaba se decepcionando um pouco. E aí veio a realidade. Não me elegi, acabei virando o primeiro suplente lá, mas não me elegi e tal. E agora? Né? E agora vamos fazer o quê? E ainda tinha resquícios de pandemia aí, 2021, aquela coisa de 2022. Cara, você saiu de funcionário público, o que muita gente gostaria de estar na sonho pandemia. De muitos. Né? Se era o sonho de muitos, na pandemia ainda mais, porque daria aquela estabilidade onde estava todo mundo numa loucura, vamos dizer assim. Exatamente. E isso causa uma grande insegurança. Causa e ensina. E como é que você reduziu esse estresse? Rapaz, olha, eu vou falar que a pandemia, ela, assim, teve várias situações de estresse além da pandemia, né, nesse período aí, e é algo que a gente a gente se apega a Deus, principalmente, né, busco muito isso, essa força, né, interna aí que Deus traz pra gente, e a gente vai aprendendo. Porque, assim, cada vez mais eu entendo que a mente, quando a gente consegue dominar a mente, acho que é uma palavra um pouco forte, mas que a gente consegue entender a mente, aumenta a consciência. A gente começa a entender como fazer as coisas ou como não fazer as coisas. E quando você fazia futebol, aquilo lhe ensinava algo, né? Ou seja, o que o esporte lhe trazia de benefício? Oh, sabe que eu recomendo, especialmente para os meninos hoje em dia, porque eu encontro que muitas pessoas têm, eu tenho muito estresse. Eu nunca tinha esse problema, porque eu ficava indo e correndo e todo o estresse saía. Dentro dessa sua jornada, né, onde é que você veio com várias experiências positivas e negativas, umas que davam maior segurança e outras lhe deixavam um pouco mais em cima do muro, ou mais inseguro. Você foi encontrando várias pessoas nessa trajetória. Sim. Quem é aquela pessoa que, dentro da sua jornada pessoal e profissional, você encontrou e que mais lhe causou admiração? Mas eu tenho algumas pessoas que eu ainda não encontrei. Qual é o perfil dessa pessoa? E que eu tenho admiração, assim, pela característica, assim, um empreendedor em série, sabe? Uma pessoa que era, inclusive, também, foi aí um funcionário público de alto escalão, foi juiz, saiu também e entrou para o mercado de educação e hoje tem aí várias empresas aí, que é o Janguier Diniz. Então, assim, eu tenho uma admiração e ainda não tive oportunidade de conhecer pessoalmente, mas e aquela coisa, o cara é empresário de várias empresas, de um grupo educacional, é um dos maiores do Brasil, e faz live né, e faz, enfim, aquela coisa do tempo. Não tenho tempo, mas não tenho tempo, né? Como assim eu não tenho tempo? E ele realmente é uma pessoa que me inspira, né, bastante, e até pelas atitudes, assim, né, lógico, guardadas as devidas proporções, mas uma carreira de juiz,
Eu largar uma carreira de juiz, largar um funcionalismo público, um sonho da maioria dos brasileiros aí que tem o curso de direito, e de repente começar a empreender, né, do zero, então é algo que realmente traz uma admiração. Carlos, você tem convivido com palestrantes mais jovens, assim como também na própria Apollo. Tem uma juventude lá, diariamente trabalhando dentro daquele ambiente. O que essa geração Z mais tem lhe ensinado? Olha, tem diversos ensinamentos diários, né? Mas assim, acho que a questão da garra, né? da vontade de fazer, né? Da energia e o desapego. O desapego também é interessante, porque às vezes a gente, né, fica com aquele receio, aquela coisa, nossa, mas eu vou deixar isso, eu vou largar isso, eu vou sair desse emprego, eu vou... Ali é mais volátil, né? Até tem aí, né, a gente tem visto antes, na minha época, né, a gente entrava numa empresa, numa indústria e se aposentava, né? Hoje, a média é 2 anos e meio, 3, e olhe lá. De acordo com o Ministério do Trabalho, agora, atualizado de janeiro, 2 anos a média no Brasil já. E se vai para a empresa de tecnologia, eu costumo dizer que vira que nem Vale do Silício, corta pela metade. 1 ano o cara está fora. Então esse desapego é interessante, ensina bastante. Semanas atrás eu trazia aqui nessa mesa uma pessoa espetacular que está hoje à frente de uma EduTech no Brasil. Falávamos a respeito de que várias áreas nos últimos 100 anos tiveram grande evolução. A área da saúde, indústria automobilística, indústria da mídia, e lá vai pedrada. Sim. Mas quando a gente olha para a educação, meu amigo... O formato da sala é o mesmo há 100 anos. Exatamente. Ele dava uma versão no sentido de Dal Bosco. Quando eu entrei no universo da educação, dizia, né, claro, em outras palavras, mas era no sentido de levei um baque porque eu vi egos lá que eu não imaginava, né? E sendo esse um dos motivos que tem prejudicado essa evolução. E aí quando eu vejo, hoje eu estou no meio de um doutorado, já fiz 2 pós, fiz meu MBA na GV, fiz mestrado, mas infelizmente a gente ainda tem uma academia muito distante da realidade do mercado. Exato. Falávamos há pouco, e a gente ainda vê, infelizmente, muitos docentes papa-artigo, ou seja, o que importa é mais um artigo. Sim. É mais a pontuação, se aquilo vai ter um impacto ou não, mas eu quero seu artigo. Né? Meu caro, na sua visão, por que a educação evoluiu tão pouco nas últimas décadas, em termos de modelo de ensino? Foi uma das minhas decepções aí com a área, né, com o segmento nos 16 de educação anos. Aí. Esses egos, né, dentro da academia aí são realmente complicados. E eu não sei, tem uma parte aí da legislação, né, que acaba amarrando e causando uma certa demora, né, principalmente na atualização de currículos né, o acompanhamento da teoria com a prática. A grade também tem cursos que ainda continuam completamente desatualizados e quando daí autorizam, já está desatualizado. Às vezes você demora 3, 4 anos para atualizar um currículo, a hora que se atualiza ele já está desatualizado de novo. Então acredito que existe essa questão também, né, da produção aí de artigos, essa mente mais acadêmica, teórica. É interessante? Mas se a gente associa isso à resolução de problemas, à vida real, isso teria muito mais né, efeito prático no desenvolvimento, né, das pessoas, das cidades, das empresas, dos negócios, enfim. Então eu acredito que um pouco de legislação, um pouco das próprias pessoas que estão inseridas nesse meio e um pouco também dos alunos, né, de quem vai consumir esse produto, né, que é um produto, a educação, de não ser um inconformado, acabar se submetendo e aceitar, né? Então acho que a culpa é um pouquinho de cada aí. Acho que eu costumo ver também assim que enquanto um interpretar o outro de uma maneira errada, no sentido da a empresa no Brasil olha para a faculdade como meio para diminuir os custos dela,
para talvez fazer pesquisa e ela lucrar mais. Ok, iniciativa privada é normal pensar assim. E muitas vezes a faculdade olha para a empresa como um ambiente para eu ir lá desenvolver minha pesquisa e para eu publicar mais artigos. Enquanto cada um olha o outro só como um meio e os dois não se decidem como fim, né, dentro desse processo, raramente a gente vai conseguir uma mudança. Uma mudança que inclusive aconteceu muito nos Estados Unidos é que chegou uma época que as instituições de ensino viram que não dava para competir em termos de velocidade com a iniciativa privada. Sim. O negócio era muito mais veloz, era muito mais frenético. Consequentemente, as universidades assumiram muito o papel, sim, claro, o foco da pesquisa está ali, a publicação de artigos está ali, mas assumiram muito o papel no sentido de não dá para eu concorrer. Eu tenho que chamar a empresa para estar aqui dentro e desenvolver isso para que depois ela saia. Pega casos de Facebook, entre várias outras empresas, fora as que não são conhecidas tipicamente no Brasil, surgiram num ambiente, né, nesse hub de conhecimento dentro de uma Stanford da vida, dentro de uma Harvard da vida, dentro de uma Princeton da vida, e ganharam aí o mundo dentro disso. Enquanto a gente não conseguir uma sintonia dentro desse processo, a gente vai ter uma disputa de egos e interesses bem diferentes, cara, e vai continuar muita gente remando, cada um quer se resolver o seu problema e não todo. É a questão do foco, né? Como você falou, né? Em vez de eu olhar para o outro olhar para mim, não, vamos olhar para o objetivo comum. Né? Tem uma escola lá em Recife que eu acho bastante interessante o modelo, que é a César School, que é ligada ao César, que é um hub de inovação ali, mais de quase 25 anos já. Foi citado essa semana aqui, inclusive, no podcast. Então na segunda-feira. É bem interessante, eu estive lá, conheci e tal. E assim, a primeira semana de aula eles saem para a rua, os alunos saem para a rua para buscar problemas reais a serem trabalhados dentro de sala de aula. E os cursos trabalham juntos, né? Então, você tem uma didática ali, uma metodologia bem interessante. E tem outros exemplos fantásticos, tanto no Brasil quanto fora. E eu acho que é bem isso, né? A academia buscar solucionar, né, questões aí da sociedade, da comunidade, sim, também da indústria, do comércio, né, do serviço, e aí juntar essas forças, né? Juntar a academia com as empresas de todos os segmentos e olhar para o objetivo comum. Hoje se fala muito em cidades inteligentes, mas para a cidade ser inteligente, o cidadão tem que ser inteligente, né? Tem que começar por aí. E uma forma, acredito eu, né, de levar essa informação, porque hoje a gente tem muita tecnologia, tem a inteligência artificial, chat GPT, mas você tem um moleque lá da periferia que ele não faz a menor ideia. E o que ele vai ser quando crescer? Ele vai continuar sendo, né, querendo ser o que sempre foi, ou ele vai ter acesso à informação e poder ter expectativa, criar, né, poxa, isso aqui é legal, vamos trabalhar com robô, vamos trabalhar com computação quântica, mas ele precisa saber disso, né? Então, acho que tem alguns gaps que, se juntar academia e sociedade, não falo nem só a indústria, empresas, mas a sociedade. A falência social, eu costumo dizer que ela se inicia, ou ela fica cada vez mais clara, quando a gente vê que existe um sistema, muitas vezes montado, para aquela pessoa não progredir, para que ela não saia daquele ambiente. Nós somos ensinados já a ser empregado, né? Eu acho que essa questão do funcionário público que a gente citou no começo aí, acho que ela foi muito mais pregada antes, né? Era o sonho de qualquer pai que o filho fosse funcionário público, Banco do Brasil, Caixa, aquelas coisas. E quem saísse era considerado louco. Vou fazer até uma... Ainda mas... Vou trazer aqui, o livro da semana teve aqui comigo, um mentorado meu, Sérgio Lopes, autor do Os Loucos Geram Mais Resultado. E a gente falava muito bem isso, meu cara. Quando a gente sai daquela curva mediana, né, você começa a virar um outlier, no primeiro momento o que acham é que você pirou. Exatamente. Né? E eu queria ter uma câmera escondida, meu cara, na quantidade de pessoas à sua volta quando você largou, né, por algumas vezes, o que era o seguro. Deu muito invejoso, sem noção, etc. Ou ficavam tudo nos bastidores? Ficou bastante nos bastidores, né?
não tinham coragem, né, de reclamar na frente da gente. Fica mais nos bastidores. Carlos, você e eu tivemos experiências na área política. Você como candidato e eu como mentor de marcas pessoais e marqueteiro projetando políticos dentro dessa jornada. O que a política, neste período que você foi candidato, mais lhe ensinou? Olha, é bem interessante, porque eu gosto ainda, né? Eu me decepcionei, mas eu ainda gosto. Mas eu gosto mais dos bastidores. E se decepcionou com o quê? Infelizmente, com algo que não deveria ter me decepcionado, que é algo comum, que é as promessas não cumpridas. Então, assim, eu acho que... Isso é uma ilusão, Carlos. Isso não existe nessa área. Mas, por incrível que pareça, a gente acaba depositando uma expectativa, criando uma expectativa, né? Mas a expectativa era minha, né? E confiando até demais, hein? Mas realmente é um ambiente bem complicado, onde os interesses ali eles acabam prevalecendo e as pessoas são deixadas de lado. Mas é algo que eu acho interessante, porque em algumas situações, só com uma caneta aí política, você consegue ajudar até, né? Mudar leis ou fazer algumas leis e realmente contribuir para que isso, algumas situações possam se tornar mais interessantes. Mas eu aprendi assim, que realmente não tenho mais interesse em ser candidato. Aqui ia chegar, e agora eu vou falar aqui para minha câmera fechada. Se você puder, na sua vida profissional, ter uma experiência na área política, faça. Seja como candidato, como marqueteiro, como assessor, arrume de alguma maneira um envolvimento por um tempo. Por mais que na sua visão hoje, aquilo não tenha o seu perfil. E eu digo isso por um motivo, Carlos. Para você, de fato, entender as diferentes versões do que é o humano. Sim. No seu melhor e no seu pior. Exatamente. Você deve ter visto também muita coisa que a gente não tem como se orgulhar de muitas vezes de quem a gente está vendo à sua frente. Realmente, é uma realidade, infelizmente. Mas é interessante porque eu ainda tenho um envolvimento, né? Gosto de estar envolvido aí nas questões. Inclusive, a semana passada participei de uma conferência municipal lá em Taubaté, para a criação do Conselho de Inovação, Tecnologia e Ciência. E tinha lá meia dúzia, eu achei até que fosse ter mais gente, mas tinha uma meia dúzia. Então eu gosto de estar envolvido, de contribuir, mas bastidores. Ainda pretendo contribuir mais, fazer mais pela política ou através da política, mais nos bastidores. Agora, se o pessoal que eu indiquei voltar depois de alguns anos aqui nesse podcast fala assim, Dal Bosco, eu testei, né? Geralmente vai encontrar dois perfis de pessoas. 880. Aquele que fala, não, pô, eu voltaria, na próxima eu tô lá de novo, pô, eu estou nesse processo. Ou então, Deus me livre, Dal Bosco, nunca mais eu quero saber daquilo. Ou em cima do muro, em cima do muro, nesse caso, a gente só encontra aqueles partidos políticos, né? Alguns que a depender de quem vai levar, o cara pula para um lado para o outro. Agora, fora isso, o perfil pessoal é 880. Raramente a gente vai encontrar alguém que está indeciso se volta ou não. Se ele falar que está indeciso é porque lá dentro ele sabe que volta. Né? Ele sabe que volta. É o mundo do cão. Tem bastante benefício, né? Para quem entra e acaba fazendo parte ali dos grupos políticos. E acaba girando sempre, né? É outro problema isso, porque você pega uma gestão municipal, falo de todas, mas a municipal principalmente, onde você deveria ter pessoas técnicas, você tem pessoas políticas, né, que são colocadas, secretarias, por exemplo, e não tem, maioria das vezes, o perfil necessário para desenvolver um trabalho adequado. Então, isso é bastante perfil complicado. Técnico à frente de áreas no Brasil é o que raramente acontece. Então, é bem complicado. Meu caro, a gente, no mercado que você atua hoje, a gente tem palestras cada vez mais indo para menos tempo. Né? Parece que o negócio está enxugando. Cada vez mais eventos pocket, né? Aquele encapsulado. Ou então a tendência de palestras TEDx sendo
de fato, tendência não apenas para eventos naquele perfil, mas também dentro das próprias empresas. Você observa isso ou é uma característica de segmento que está indo para aí? Não, tem acontecido sim. Talvez até pela própria cultura, não sei, né? Que tá mudando. Os vídeos, né? A gente assistia vídeos de 2 horas. Né? Roda viva. Filmes. Roda viva. Né? Enfim. E hoje você vê o sucesso dos Reels e dos filmes, dos TikToks e aqueles videozinhos curtos que às vezes não diz nada. Mas, eu não sei, nas palestras ainda tem essa... ainda tem bastante variação de tempo e muito baseado no resultado esperado. Porque às vezes com meia hora você consegue a transformação que precisa. Mas às vezes não. Né? Às vezes o conteúdo ou a forma como aquele conteúdo precisa ser aplicado ali, trabalhado, ele precisa de um tempinho maior. Mas sim, existe talvez aí uns próximos anos, talvez esse tempo reduza, e a gente já tem algumas experiências bem interessantes, né, dos TEDx da vida aí, que são as palestras às vezes excepcionais que 15, 17, 20 em 15 minutos dão um recado e transformam, né, causam uma transformação. Agora, quais são as áreas que mais estão sendo demandadas de palestras? Tem aquelas típicas que sempre foram, né? O empreendedorismo continua em alta, né? Vendas, liderança, motivação, né? o motivacional, o inspiracional. A gente tem também a questão hoje de saúde mental, né? Super em alta. Atendimento. Área de tecnologia aí, né? Desde inteligência artificial, marketing digital, enfim, todas essas linhas aí dentro da área de tecnologia. E assim, você tem os temas, né, dentro do empreendedorismo, por exemplo, você tem outros desdobramentos de temas, né, que empreendedorismo feminino, para o pequeno e médio, para aquele empreendedor que não tem, né, que é o MEI, ele que não tem empresa. Aí você tem o agro, você tem o tech, você tem os desdobramentos dentro do guarda-chuva maior do tema. Agora, Carlos, é o seguinte, no passado a gente tinha, e o passado que eu digo 20, 30 anos, tínhamos poucos palestrantes em termos de eventos que se podia contratar, porque se tinha acesso, não era o boom das redes sociais mesmo, porque LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, atual Meta, esse quarteto surgiu de 2003 a 2006. Exato, não existia. Antes de 2000 não existia nada disso. Então, os RHs do Brasil inteiro conheciam sempre os mesmos palestrantes. Inclusive, se repetia um palestrante no evento de um ano para o outro, Exato. Que hoje é muito raro uma empresa lhe contratar por 2 anos, muitas vezes seguidos, para aquele mesmo evento. Nisso a gente tinha Roberto Chinachique, Marins, Godri, César Romão estava ontem aqui comigo, né? Leila Navarro, começou em 2003. Leila Ribeiro, exatamente. A Leila teve em 2003 no evento, palestrando no evento do Japão, que eu fui em 2023, então 20 anos depois dela, até brinco com ela, 20 anos depois estou seguindo seus traços ali. E onde é que eu quero chegar? Antes não fechava 2 palmas da mão em termos de palestrantes típicos do mercado. Era a época de ouro das palestras. Só que hoje a gente tem muito palestrante que tem sobrenome. É o fulano da empresa X, é o fulano da empresa Y. E muitos que, por vezes, o cara estava lá trabalhando, saiu, foi lá, fez o evento, voltou a trabalhar. Só que muitos não têm se preparado como palestrantes. Exato. E não só. O mercado está comprando isso. Está comprando o fulano que tem um sobrenome. Por outro lado, olhando para o empreendedor de palco, que talvez não tenha mais mercado, aquele cara que vive só, entre aspas, da palestra. Esse mercado, não digo acabar, mas o empreendedor de palco tende a perder força nos próximos anos, aquele cara que vive só disso. O grande problema é a questão da prática, ou melhor, de ter praticado a teoria que eu estou falando. Porque como tem cara que fala e nunca fez. Porque fumaça, vender fumaça, né? Se você vender fumaça, chega uma hora que você já não está mais convencendo. Então, o empreendedor que nunca empreendeu, o palestrante de vendas que nunca vendeu,
todos os segmentos a gente acaba tendo, né? Li um livro e fiz uma palestra desse livro que eu li. Então isso realmente é algo que está pegando, porque as empresas principalmente, né, elas estão buscando, e elas buscam segurança, né, tanto para garantir o emprego, né, RH, o marketing, às vezes está contratando um palestrante, pô, mas o diretor, o CEO vai estar ali, como é que eu, né? Como é que eu preciso garantir, eu preciso impressionar. Mas a realidade é essa, né? Que a teoria, a prática, ou melhor, a teoria sem a prática acaba sumindo e acaba não perdurando. Então, eu acredito que existe essa tendência, inclusive, né, de vários profissionais aí com experiência, com erros e acertos, virando palestrantes, né, migrando para a área de palestrantes, exatamente por isso. Porque tem um espaço bem interessante de eu falar daquilo que eu fiz e não daquilo que eu imagino que possa ser, né, ou que eu li. O palestrante ele é um educador. E dentro dessa jornada, você provavelmente teve livros que marcaram a sua vida. Sim. Se há um livro que você, como educador, né, pode indicar para outro educador ou que todo palestrante deve ler, qual seria esse livro? É um livro que eu gosto muito, que eu gostei muito e que eu acho muito pertinente. E não chegaria à pretensão de todos ter que ler, mas é O Líder Sem Status. O Líder Sem Status. De quem que é? Eu estou tentando lembrar o nome do autor, mas eu não lembro. A gente vai encontrar e vamos colocar. Ou seja, na descrição, O Líder tela, Sem Status. Coloca. Porque fala exatamente, e a gente vê isso no dia a dia, em vários segmentos, da pessoa que às vezes até é líder, né? E não exerce a liderança, e da pessoa que às vezes não tem cargo, não tem, né? Isso mesmo. Então essa é uma história, o livro é uma história de uma pessoa que trabalhava numa livraria, né? E, enfim, e tem os desdobramentos bem interessantes ali. Uma pessoa que não tinha cargo, não tinha, né, o status de líder, mas ele exerceu a liderança. E eu acho que hoje isso, principalmente nessa nova geração, né, e acho que isso tem que ser não ensinado, mas talvez incentivado, estimulado. Muito bom, né, muito bom, meu cara. Na liderança, independente do cargo que você exerce. Porque ter cargo de líder no crachá hoje não é muito difícil. Mas ser visto como tal. Exatamente. Agora, como tem líderes que, infelizmente, são tecnicamente muito bons, mas não são percebidos como tal. Estão falhando também dentro desse processo. Né? E aí, quando a gente traz a comunicação não é apenas o que a gente fala. Tem palestrante que acredita nisso também, né? Não, minha palestra, minha única preocupação é com o que eu falo. Mas a percepção não envolve apenas o que sai daqui para aí. Vários outros fatores, cara. Tem muita coisa, né? E é interessante também, o Denis fala também da questão, né? O palestrante ser bom não quer dizer que a palestra seja boa. Porque são coisas bem distintas. Às vezes o palestrante é um excepcional profissional, gente boa, enfim, mas a palestra dele é ruim. A palestra dele não consegue comunicar, ele não consegue, às vezes, transmitir e, principalmente, causar a transformação que poderia, baseado na experiência, no conhecimento, na experiência de vida profissional, enfim. Viram aí, ó? Isso é uma chamada de atenção. Não sei se vocês perceberam, né? Então, você aí que está em casa que acha que ser apenas o palestrante boa gente significa que é sinônimo de ter um show de palestra, são coisas bem diferentes. Assim como eu digo que tem muitos eventos que as pessoas saem, tipo, nossa, qual foi a melhor palestra? Nossa, a palestra do fulano arrasou. NPS lá em cima. Nossa, a melhor palestra do evento foi o fulano. Isso aí não necessariamente é o que mais vendeu, ou que melhor vendeu. Muitas vezes o palestrante que melhor vendeu, porque a palestra também pode servir para uma outra venda. Exato. Daquela sua cauda longa de produtos. O que mais vendeu muitas vezes é outro. Porque aquele que motiva e consegue realmente uma transformação, mas por vezes tem uma falha dentro do seu próprio processo de produtos. Então, pensar de maneira estrategicamente é que está faltando hoje muito no mercado.
E parabéns, Carlos. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí. É pensar a carreira como profissional, porque o médico não estuda 6 anos, né, advogado, engenheiro. O palestrante precisa, né, estudar, precisa se dedicar, precisa trabalhar estrategicamente a carreira dele. E hoje envolve tudo, né? Redes sociais, posicionamento, visibilidade, autoridade, mentorias, enfim, você precisa se preparar. Não é sair falando e achar que está tudo certo. Você é uma pessoa que gosta de citações, tem algumas frases marcantes, algo que... Tem uma frase que eu não faço a menor ideia de quem é, a gente ouve muita gente falando. Então eu vou pedir que você faça o seguinte, porque o nosso episódio vai chegar ao fim, mas a gente vai encerrar com essa sua frase, pode ser? Com certeza. E aí naquela câmera que é só sua, Carlos. Opa, vamos lá. Uma frase que eu ouço bastante e que eu acredito, como eu falei, eu acredito muito em Deus e eu acredito que Deus não une pessoas, ele une propósitos.